Olá, David Rocha aqui. Hoje começaremos a segunda aula do curso em uma Introdução aos Investimentos e falaremos exatamente do que é e o que não é um investimento, para que você inicie a sua carreira de investidor, né, os seus primeiros passos no investimento, sabendo diferenciar. Na aula passada falamos muito ali dos órgãos que compõem o mercado e te protege. Hoje vamos falar ali mais exatamente de como você vai selecionar bons investimentos, o que é que caracteriza um bom investimento. Tá? Terminaremos falando sobre os índices que o investidor precisa saber antes de investir. Sem mais delongas, vamos lá então. Benjamin Graham, um célebre investidor do passado, professor de Warren Buffett, inclusive, deixou claro o que é o investimento, em uma definição bem simples, mas bem completa. Ele diz que uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Nós podemos tirar daí algumas coisas, aquela ideia de que, eu vou investir por uma dica quente, um amigo deu a dica, ou então por achismo e tudo mais. Isso não é um investimento, é um chute no escuro. Até um trader é melhor do que isso. Apesar que o trader também é como é que podemos dizer? O trader ele é uma forma de tentar prever, ainda assim ele tem uma técnica envolvida, o que no caso de um investimento em si, não. Né? Tipo, ele não vai ser apenas um chute. Você tem que estudar o investimento. Você vai investir em um fundo, você tem que estudar aquele fundo, quem é o gestor, qual é a estratégia daquele fundo. Você vai estudar ali para investir em uma ação, principalmente em uma ação, você tem que estudar também quem é o gestor da empresa, o que é que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, quais são as perspectivas econômicas e os fundamentos dela. Você pode pensar ali também no gráfico, né, e tudo mais. Quando falamos, ok, mas então, uma operação de investimento, ela terá a possibilidade de trazer um retorno adequado. O que seria um retorno adequado? O que você pensaria por retorno adequado para a sua operação? Normalmente, as pessoas pensam, eu vou investir e vou enricar muito rápido, vou ganhar muito dinheiro rápido. E isso cria-se aquela ideia que permite as pirâmides existam, que os golpistas existam. Quando você pensa, não, ok, então eu irei ali investir em algo que eu estudei, eu sei o quanto vai dar e para mim é satisfatório que ele dê X por ano em bases conscientes, né? Você vai estudar o mercado e vai saber quanto é esse X por ano. Porém, temos duas coisas que podemos imaginar. Uma, o investimento para trazer um retorno adequado tem que superar a inflação. E isso ele tem que superar a inflação de forma líquida real, né? E não apenas de forma bruta, ali, que pouco indica. E aí, ao falarmos em inflação, que é uma das coisas que o investidor tem que prestar atenção, vamos falar também de outros índices, os índices principais que o investidor tem que prestar atenção. Quais seriam esses, né? São alguns indicadores econômicos ou também índices e impostos, né? Coloquei aqui juntos, mas por quê? Imagina o seguinte, existe todo um benchmark, já existe uma possibilidade de nós sabermos se nossa carteira está indo bem, qual é a possibilidade de ganho futuro e qual é a possibilidade de um retorno adequado. Então, vamos começar a pensar aqui pela Selic. A Selic, o que é, né? Inicialmente, a Selic, ela é a nossa taxa básica de juros. É ela quem traz todo quem dita para onde vai o mercado financeiro como um todo. Seja os juros do cartão de crédito, sejam os juros do financiamento, sejam os juros de um produto de renda fixa, seja qualquer desses juros, dessas formas, é que nós iremos pensar, ok, então os principais indicadores
a Selic ela ali nos serve de bússola, né? No blog eu já deixei alguns textos sobre a Selic, que eu recomendo realmente a leitura deles, porque é bom você saber para onde vai a Selic. Mas de início, saibamos que ela é a nossa taxa básica de juros, ela quem dita tudo, ela que diz para onde vai, e nossos investimentos têm que, no mínimo, ser atrelados a ela. É o considerado o investimento mais seguro é o investimento que é atrelado à Selic, que é o Tesouro Direto ou a LFT, né? Que é o Tesouro Selic, como é chamado hoje em dia. Então, o que é que acontece? A Selic, ela vai ser posta ali como um benchmark de risco zero. Ao falarmos da Selic, podemos falar também do CDI. O que seria o CDI? Ele é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, né? Alguns traduzem como interbancário, mas não é somente interbancário. O CDI, ele faz uma média dos 30 maiores CDBs em liquidez, né, das maiores instituições e tudo mais, e diz quanto é o CDI daquele dia. O que é que acontece? O CDI sempre orbita muito próximo da Selic. Então, muitas pessoas confundem, acham que o CDI é idêntico à Selic. Não é. Ele orbita próximo, muitas vezes os dois ficam muito perto do outro, mas eles não são idênticos, né? Eles não são muito idênticos e assim, o, o CDI ele depende da Selic, mas a Selic não depende do CDI. O CDI ele vai atrelar vários fundos de investimentos, a base, né, a lei de vários CDBs, LCIs, LCA, nós vamos chegar lá, tá? Eu vou falar de todos esses produtos aqui para com vocês. Mas então, o que é que acontece? Ao pensarmos nisso, por que a Selic sobe ou desce, né? E isso arrasta junto o CDI e outros juros. Por dois motivos principais. Uma é pela inflação. A Selic é o principal meio de deter uma alta da inflação, uma alta do dólar. Ou seja, se o governo aumenta a Selic, a inflação passe a pesar menos. Da mesma forma, se o governo quer gerar alguma inflação, ele diminui a Selic. Isso também vai ser utilizado muito ali por conta do PIB. Ou seja, primeiro, o que seria o PIB, né? O PIB, ou Produto Interno Bruto, ele é a soma de tudo que foi produzido no país. Então, se o PIB está em alta, a nossa economia está indo bem. Se o PIB está em baixa, a nossa economia já não está indo tão bem assim e temos que ficar mais de olho, né? Ficar, será que vale a pena investir em certas empresas com PIB baixo, entendeu? Elas são muito dependentes do PIB e tal. Então, são coisas que temos que ver sempre. A Selic está aí para ficar sempre funcionando como uma balança para não deixar o PIB cair muito e nem a inflação subir desenfreada. Por isso que ela é alterada a cada 45 dias, para que, ou às vezes se mantém, né? Mas a reunião que faz com que a Selic seja alterada acontece a cada 45 dias pelo Comitê de Políticas Monetárias, que é o Copom. Então, nesse caso, nós temos aí também outra coisa que influencia muito os investimentos, que é os impostos. Que são, né, os impostos. Os impostos, a gente não tem como fugir, ele é o dividendo do nosso principal sócio, né, que é o governo, é assim que eu gosto de falar. E o que é que acaba acontecendo? Quando você tem a rentabilidade de um produto, eu tenho 10% de rentabilidade, ok? Eu tenho 10% de rentabilidade aqui nominal nesse título de renda fixa ao ano. Quanto é que realmente você vai ter? Você vai ter que tirar os impostos, né? Nós vamos falar quanto seriam esses impostos mais à frente. Mas vamos lá. Se você tem que tirar os impostos, quer dizer que aquela rentabilidade já não é a mesma. Então, existe um conceito muito importante para os investimentos, que são o lucro líquido real. Lucro líquido real é o quê? É a sua rentabilidade nominal reduzida da inflação e dos impostos. Então, ali você sabe quanto realmente você ganhou e quanto você está mais rico. Né? É isso que o investimento propõe, que você aumente seu patrimônio, mas que você
para que tenha um retorno satisfatório, ela tem que superar a inflação e os impostos para que você fique bem, né? Tipo, na verdade, ela tem que, mesmo após retirar os impostos, superar a inflação para que você saiba que teve um aumento de patrimônio real. Tá, ok, aí você pensa, certo, mas a inflação, por que eu tenho que tanto me preocupar com ela? Como estamos no Brasil, todos sabemos, assim, ou temos uma certa noção de como a inflação é uma coisa complicada. Mas, via de regra, a inflação vai comendo o poder de compra do seu dinheiro. O seu dinheiro vai perdendo valor. Quer um exemplo? Você comprava, vamos deixar mais claro. Em 2015, você comprava com R$ 20 uma quantidade de itens. Em 2020, esses itens são bem menores. Né? São itens muito menores, tipo, são menos itens. E se você quer comprar a mesma quantidade, você tem que botar mais dinheiro. E o pior de tudo, não é pouco mais dinheiro. Né? A inflação nesses últimos tempos correu bastante. Mas então o que acaba acontecendo? Se a inflação correu tanto, é importante que a gente acabe por ter uma atualização do dinheiro. Antigamente a poupança servia para atualizar o dinheiro. Hoje nem para isso serve. Então ela já é descartada do que chamamos de investimento. Quando nós falamos sobre investimentos, nós estamos falando ali de aqueles que superem a inflação ao longo do tempo. A poupança vem perdendo para a inflação, creio eu que desde 2014, a última vez. Acho que ganhou em 2019, mas agora já está perdendo de novo. Então, poupança ela não atualiza seu dinheiro e lá você só está perdendo. Dito isso, o que é que você tem que lembrar dessa aula antes de passarmos para a próxima, onde iremos tratar dos perfis de investidor e da psicologia ali por trás de cada perfil. Quando você for investir, cobre que o rendimento seja um pouco maior do que a Selic, ou muito maior do que a Selic, mas pelo menos que seja maior que a Selic. Por quê? Qualquer investimento muito arriscado, né, qualquer investimento que assuma um pouco de risco, tem que superar a Selic. Via de regra, o investidor vai buscar o melhor risco-retorno para os seus investimentos. Então, se sabemos que a Selic é risco zero, né, e está rendendo 2% ao ano, se eu estou querendo assumir um pouco mais de risco, quanto eu tenho que cobrar acima da Selic para aceitar esse risco? Né? É isso que você tem que pensar e é isso que nós vamos acabar debatendo nas próximas aulas, quando estivermos falando dos produtos e da rentabilidade que se indica por aí. O mais interessante também é que muitas vezes os impostos, quando você paga, ele é retirado em fonte. Mas tome cuidado que algumas vezes não. Isso também debateremos mais adiante. Para terminar, também devemos pensar no seguinte: se temos que prestar atenção nos impostos e na inflação, veja que começamos perdendo, né? Porque a gente vai pagar primeiro, nós vamos pagar primeiro ao governo e a inflação estará corroendo o nosso poder de compra. Então, não aceite para seus investimentos. Como eu disse na aula passada, investimentos não regularizados, tá? Apenas investimentos regulamentados, que você tenha uma proteção realmente efetiva para não cair em golpes, mas exija taxas melhores. Então, do nada adianta você ficar em um banco onde ele te dá um CDB de 80% do CDI, nós vamos falar disso em breve, e tendo no mercado CDBs de 100%, 120% do CDI. Você tem que buscar a melhor taxa. O retorno absoluto ao longo do tempo, quando sua taxa, quando seu investimento lhe dá uma proporção muito maior recorrentemente, é muito bom. Multiplica muito o capital. Eu irei deixar alguns textos sobre Selic e impostos no blog,
da Majesty para que vocês entendam mais como é que funciona, né, a possibilidade dos impostos e da inflação em si. E também vou deixar aqui marcado um podcast onde eu falo sobre a necessidade de você entender o que é investimento e o que é especulação. Tá? Você tem que entender a diferença entre esses dois, porque especular não é ruim, mas você tem que saber que está especulando e não investindo, para não confundir isso aí, ok? Então, se gostou dessa aula, deixa um joinha e se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu irei ler, comentá-los e talvez até possa fazer um vídeo tirando essas dúvidas, ok? Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Grande abraço.